Deus seja louvado. Vamos, com a ajuda de Deus, ler a palavra que se encontra no livro de Juízes, no capítulo 7. O assunto dessa palavra é: Gideão com 300 homens vence os midianitas. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinham o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer às águas, e ali te provarei. E ali os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas abaixo do vale. E sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço, pura, ao arraial. E ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos e descerás ao arraial. Então desceu ele com seu moço pura, até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que um sonho sonhei, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e a todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou, e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 13 esquadrões, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, como tochas neles acesas. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer.
E eis que chegando eu ao extremo do arraial, será que como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu e todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial. E direis, pelo Senhor e Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da noite, havendo-se já posto os guardas, e tocaram as buzinas e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram os 13 esquadrões as buzinas e partiram os cântaros e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas e nas suas mãos direitas as buzinas que tocavam, e exclamaram, espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, e gritando fugiram. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o exército fugiu para Zererá, até Betsita, até os limites de Abel-meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naphtali e de Azer, e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram aos midianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo, descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhes as águas até Betibara, a saber, o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhes as águas até Betibara e o Jordão, e prenderam a 2 príncipes dos midianitas, a Oreb e a Zeeb, e mataram a Oreb na penha de Oreb, e a Zeeb mataram no lagar de Zeeb, e perseguiram os midianitas, e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, da além do Jordão. Glória a Deus. Então vemos aqui essa passagem, um capítulo extenso, 25 versículos, o capítulo 7 do livro de Juízes, onde narra a vitória de Gideão, que Deus deu na mão dele, que com apenas 300 homens ele venceu os midianitas. Eles estavam descendo com um grande exército. E aqui o Senhor mandou voltar 22.000 desse exército para suas casas, conforme foi lido. E voltaram, e ainda sobraram 10.000. E aí o Senhor disse, é muita gente ainda. E os israelitas poderão dizer que eles venceram os midianitas porque tinham um exército numeroso. O Senhor disse, com apenas 300 homens, você vencerá, nós venceremos, eu vencerei esta guerra por vocês. E mandou, e deu um sinal para ele, que pedisse que todos fossem à beira do rio beber água, e aquele que lambesse a água como um cão, esse separaria a parte, porque estavam vigilantes esses 300. Eles bebiam a água na mão, mas o seu olho estava atento, vigiando, e os que desceram e baixaram a cabeça, ele mandou voltar para casa, porque não tinha vigilância. E o Senhor separou aqueles 300 homens, como Deus deu esse sinal para eles separar. E desceram ao arraial dos midianitas, mas Gideão ainda estava temeroso, porque era muito grande o exército dos midianitas naquele arraial. E o Senhor pediu para ele e para Pera descer lá e ouvir o que eles estavam falando. E eles desceram, e tinha um dos midianitas que, contando para o seu companheiro um sonho que tinha tido aquela noite passada, que ele viu um pão torrado descer do céu sobre as tendas dos midianitas. Glória a Deus, olha aí o pão que desceu do céu,
naquele sonho, e aquilo encorajou Gideão, porque eles já estavam se atemorizando. Isto não é outro senão o Senhor e a espada de Gideão contra nós, eles comentavam. Glória a Deus! E o Senhor Jesus desceu do céu para destruir o exército do mal sobre a terra. E o Senhor Jesus venceu, o pão que desceu do céu, venceu esta batalha nossa, para nós, Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, e todo aquele que crer no Senhor Jesus Cristo será um vencedor, glória a Deus, entrará na cidade, na nova Jerusalém celestial, pelas portas, na pátria dos remidos, na glória de Deus. Então creia na palavra de Deus, creia em Jesus Cristo e será salvo. E oriente os seus familiares também para fazer o mesmo, porque só em Cristo há salvação, só no nome do Senhor Jesus há salvação. Então aquele exército começaram a se atemorizar, e o Senhor ordenou a Gideão: esses 300 homens você separa em três blocos, em 3 comandos, e você vai tocar a buzina no momento certo. E eles foram com tochas nas suas mãos e pararam em volta do arraial dos midianitas, e ali o Gideão deu as ordens para eles, quando ele tocasse a buzina, que todos também tocassem as suas buzinas. E entrou um grande assombro nos midianitas, e eles começaram a se ferir entre eles mesmos com as espadas, porque ali haviam milhares de pessoas, de soldados. Mas Gideão, um homem do campo, um homem que malhava o trigo de madrugada para se proteger, para conseguir a produção, a alimentação do seu povo, da sua família, era um homem do campo, um lavrador de terra, que o Senhor Deus fez dele um libertador do seu povo, dos israelitas. Glória a Deus! Então, não importa, eles sofreram, muitos midianitas oprimia, os midianitas destruíam a produção, as suas lavouras, e era terrivelmente contra eles, os atacavam, mas chegou o dia da libertação, e assim também chega o tempo da libertação na nossa vida. Se você está passando por um processo difícil neste mundo, de opressão, de tristeza, saiba que tem o tempo da libertação. Busque socorro em Deus. Aqui o socorro foi de Deus, porque apenas com 300 homens cercaram o arraial de um grande exército com milhares de soldados. E ali Deus deu a vitória na mão deles, pôs um grande assombro nos adversários, e eles fugiram, se feriram entre si e foram perseguidos por aquele pequeno exército de Gideão. Então, Gideão, sendo um homem que enfrentava, trabalhava de noite para conseguir malhar o trigo, a sua produção, porquanto os midianitas eram terríveis contra eles. Então esforça-te também, porque no tempo certo Deus levantará sua cabeça e dará vitória para você, para nós, no tempo de Deus. Não se esforça-te, tão somente esforça-te e tenha bom ânimo, não se atemorize com o tamanho da sua dificuldade, pois maior é o nosso Deus que qualquer dificuldade apresentada nesta terra. Creia na palavra, creia nos conselhos de Deus, na palavra que Deus manda para você. Ore, busque a Deus na sua oração, que o Senhor também no tempo certo te dará a vitória. Neste mundo sofremos, nós lemos aqui que ninguém teve assim tranquilidade, foi sempre luta, sofrimento para a produção, mas Deus foi mandando os libertadores, glória a Deus.
E o Senhor manda a libertação pela fé. Se você tiver fé e buscar na palavra de Deus, tenha certeza que Deus vai te ajudar. Busque a Deus, não pelas coisas dessa vida, para gastar em seus deleites, mas para a salvação, para perdão da sua alma, para a salvação da sua alma, para servir a Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A palavra diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E você busca através da oração e pela palavra de Deus, pelo ensinamento, pela doutrina do Senhor Jesus. Aleluia! E as demais coisas vos serão acrescentadas. Nos serão acrescentadas. Busque a Deus com dedicação, com força e com ânimo. Hoje não temos que lutar. O Senhor Jesus veio trazendo a graça, a salvação e ensinando que não temos que lutar contra a carne e o sangue mais, mas contra as hostes das potestades da maldade nos ares. Então, pela fé em espírito, temos que lutar em oração e servindo a Deus com alegria. Glória a Deus. Enfrentamos dificuldade nesta vida, mas nem isso deve nos deter, nem isso pode nos parar, porquanto estamos movidos e guiados pela fé, pela palavra de Deus. Aleluia. Então busque, como Gideão não perdeu as suas esperanças, mas trabalhava durante a noite para que os midianitas não vissem ele, o seu povo, trabalhando à noite para o sustento das suas vidas, malhando trigo, batendo trigo naquelas varas, para soltar a semente daqueles galinhos secos, dos feixes de trigo. E assim o faziam. Então esforça-te, tenha bom ânimo, não desanime, não cruze os seus braços, mas procure lutar, que não é pela nossa força de grande exército, muitas pessoas que nós vamos vencer, pela nossa sabedoria, pela a nossa estratégia. Não, socorro de Deus. Faça a tua parte como Gideão fazia. Gideão não deixou de trabalhar, Gideão se esforçou, mas Deus, no momento certo, fez dele um grande líder. O Senhor, com um pequeno exército de 300 homens, venceram todo aquele exército dos midianitas. Então, confie nessa palavra, leia novamente aqui no livro de Juízes, no capítulo 7, e busque socorro de Deus. Não se atemorize, creia na palavra de Deus. E aqui fala sobre o sonho. Chegando, pois, Gideão, que ele foi espiar no arraial dos midianistas, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que um sonho sonhei, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e a todo este arraial. Então Gideão, ouvindo isso, se fortaleceu, a sua fé aumentou, e ele voltou e organizou os 300 homens com aquela estratégia que Deus deu para ele, e Deus fez um reboliço no meio daquele grande exército. Então creia, um pão de torrada, um pão de cevada torrado era o sonho, e nós também temos o nosso libertador, que é o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo, o nosso capitão, que nos organiza como um exército nesta terra, para lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então creia na palavra e busque servir a Deus sem demora. Deus seja louvado. Amém.